A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar lendo hoje o capítulo 3, da leitura que nós estamos fazendo desse livro, que tem como tema o perfil do verdadeiro obreiro. E o capítulo 3 vai falando sobre as coisas que o obreiro precisa vencer. 3.1 Luta. Todo obreiro deve entender que a luta pode ser provocada pelos seus próprios atos. Lemos na Bíblia muitos casos assim. O obreiro deve saber a causa da luta que está enfrentando, pois ela pode ser carnal ou espiritual. Por isso tem que lutar até vencer. Davi e Sansão provocaram sua própria luta. E quantos obreiros estão passando por lutas também provocadas por seus próprios atos? Muitos entram em lutas por não darem ouvido à família, aos pais, aos pastores, ao ministério. Todo cuidado é pouco, o obreiro do Senhor. Cuidado com a língua, com o que fala, com o que ouve, com o que faz. Há um hino cuja letra diz: a luta vem e passa. Não desanimes, não, pois quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, e manda estas coisas e ensinas. Manda estas coisas e ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10 e 12. 3.2. Provação. A provação vem de duas maneiras. Primeiro, Deus prova o homem que por ele foi chamado para que aprenda a depender totalmente dele. 2. A provação vem do próprio homem. O obreiro tem que ter discernimento para entender se está sendo provado por Deus ou pelo homem. Quando a provação vem do homem, é muito dolorido e difícil de suportar. Quando vem de Deus, ela é suave e esperançosa. Deus nunca deixou e nem deixará alguém desamparado. Quando mais provado, maiores são as bênçãos que vêm do seu encontro. Muitos obreiros não entenderam as provações, desanimam e desistem. Deus provou Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias e outros. Se você está sendo provado, não desista, vai em frente. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. 3.3. Cilada. As ciladas podem ser provocadas pelo próprio homem. O obreiro deve vigiar e ter muito cuidado para não cair nas ciladas, que são armas para ele. Exemplo: o obreiro é convidado a fazer uma visita a outra pessoa solteira. Ao chegar, percebe que ela está sozinha e gentilmente o convida a entrar em sua casa. Este convite pode ser uma cilada. Não é conveniente ao obreiro aconselhar pessoas de sexo oposto sozinho ou com a porta fechada, principalmente quando a porta do gabinete não tem um visor. O obreiro deve ter todos os cuidados na hora de julgar problemas que envolvem duas pessoas. Muitos já foram chamados de injusticeiro. Tudo isso poderá ser cilada para atrapalhar o ministério do obreiro e dificultar sua caminhada. O obreiro deve ter cuidado também quando o dinheiro da igreja e ao tomar dinheiro emprestado. Deve prestar conta de todo o dinheiro que se usa na igreja e apresentar as notas fiscais. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3, 2. 3.4. Perseguição.
A perseguição é causada de duas maneiras, através do ciúme e da incredulidade. Todos os homens que Deus levantou para realizar grandes obras para ele sofreram duras perseguições. Veja o que Paulo disse a um jovem obreiro em 2 Timóteo 3, do versículo 10 ao 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A todos os que sofrem perseguições piamente, Deus dá o livramento. Todos os obreiros que querem servir a Jesus piamente e também sua obra sofrem perseguições. Porém, o Senhor se encarrega de cuidar e livrar das mãos dos malfeitores. Portanto, meus caros obreiros, se o Senhor está te usando ou vai te usar, saiba que alguém se levantará contra você. Os ciumentos e os incrédulos estão em toda parte. Cuidado com eles. Continue lutando, porque o Senhor te guardará e te livrará de todas as perseguições. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é o de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Mateus 13, 21. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Amém. 3.5. Dúvida. O significado desta palavra na língua portuguesa é descrença e incerteza sobre a realidade de um fato. Quando o obreiro está em dúvida a respeito de um fato, é melhor não se arriscar em dizer ou fazer algo que não tem certeza. Há obreiros com dúvida até mesmo em suas chamadas. Outros abandonaram seus ministérios porque permitiram que a dúvida tomasse conta nos seus corações. Quando a dúvida chega, tome cuidado. A incerteza vem sempre acompanhada da insegurança. O obreiro deve buscar sabiamente a orientação de Deus ou até fazer prova com ele. Gideão fez prova com Deus porque estava com dúvida no momento que o Senhor o chamou, se realmente Deus o havia convocado para salvar o seu povo. Outro homem na Bíblia que teve dúvida foi Elias. Chegou a pedir a morte, dizendo que não era melhor do que seus pais. Muitas vezes o obreiro está em luta ou provação e parece que tudo que faz não dá certo. É aí que o obreiro começa a pôr dúvida quanto à sua chamada. Se você se encontra assim, faça a prova com Deus e certamente ele te responderá. Não deixe a dúvida fazer parte do seu ministério. Obreiro do Senhor, vença todas as provações e seja mais do que vencedor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles. Tomé chegou. Chegou Jesus e, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui dedo
o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. João, capítulo 20, do versículo 24 a 28. A dúvida leva o obreiro a tomar esse tipo de atitude. 3.6. Desobediência. Por causa da desobediência de um homem, entrou um pecado no mundo, e todos pecaram e ficaram separados de Deus. Como isto aconteceu? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden, para lavrar e cuidar. Disse-lhes que todo o fruto poderia comer, porém, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor lhe proibiu que provasse, pois no dia em que se comesse, certamente morreria. Tratava-se de uma prova de obediência, e Adão deveria ser fiel ao Criador, feito à imagem e semelhança de Deus. O homem possuía livre arbítrio, estava capacitado a discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Não era um robô nas mãos do Todo-Poderoso. Obediência incondicional foi a exigência única imposta à criatura humana. Enquanto obedecesse, viveria. Todavia, apesar de usufruir das delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem tentado pecou e foi destituído da glória com que fora criado, perdendo assim a comunhão com Deus. Como representante da raça humana, ele transmitiu a toda a sua descendência a estigma do pecado e da condenação da morte. A desobediência de Adão afetou toda a criação, a qual geme e chora sob o peso da maldição. Leia Gênesis capítulo 3, versículo 6, versículo 17 a 19. Romanos capítulo 8, versículo 22. Sua desobediência originou o pecado e a condenação à morte e toda a raça humana. Não seja desobediente ao seu ministério e à sua igreja. Cumpra a sua chamada e ainda que tenha que passar pelo Calvário. 3.7. A carne. Quem está na carne é adversário mais terrível da obra de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. As obras da carne são prostituição, comércio profissional do sexo, uso degradante de uma coisa. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isto é, incentivo à atividade dos demônios, ódio e luta, ciúme e ira, esforço demasiado para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho, e haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisa. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus, tirado o Novo Testamento. Os mais importantes é o amor. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade, e pode ser. Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7. Portanto, obreiro, cuidado com a carne. Ela é muito perigosa. Se são de Cristo, crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências. Gênesis capítulo 5, versículo 24. A obra da carne é tudo aquilo que é produto da velha natureza, com os seus desejos corruptos, o qual continua a antiga natureza. No obreiro, mesmo após a sua conversão, a separação do ministério sendo assim a sua inimiga. Aqueles que vivem praticando as obras da carne não poderão herdar a vida eterna. Há obreiros que vivem na carne, mas essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua, que o obreiro trava através do poder do Espírito Santo. Porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. Romanos capítulo 8, versículo 13. E assim a gente lê o capítulo 3, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo capítulo, em nome de Jesus.